Eu sempre me cobrei muito sobre como fazer uma comunicação assertiva. A comunicação assertiva é quando o outro entende de fato aquilo que a gente está querendo comunicar. E essa preocupação foi primordial na construção de relacionamento com os meus clientes. Fazer o cliente vivenciar o projeto é fazer ele entender, aprovar e se conectar com aquilo que ele está prestes a investir na execução. Para fazer ele vivenciar o projeto, a gente precisa fazer ele se colocar lá dentro daquele espaço que está sendo projetado. E para isso a gente faz como? Contando uma história. Se você já leu um livro, você sabe muito bem da capacidade da nossa mente de criar cenários, de sentir gostos, cheiros, de criar até rostos, personagens, de conseguir até escutar a voz do narrador. Por isso que muitas vezes é tão frustrante quando a gente assiste um livro, um filme que é baseado em um livro, e a gente se frustra porque ele não é tão rico em detalhes como a gente vivenciou na leitura, ou que ele traz um cenário diferente daquilo que a nossa mente imaginou. Então, contar a história do projeto faz com que o cliente, o usuário do espaço, já vá entendendo como ele vai usar o ambiente e o porquê de cada coisa estar ali. Vai fazendo ele meio que já aprovar e já se apropriando daquele espaço mesmo sem antes vivenciar ele de fato. Uma vez eu fiz um experimento com uma cliente. Eu ia fazer o projeto de interiores da casa dela, do apartamento dela, e antes de começar a fazer o projeto, eu escrevi um texto, fiz uma narrativa, contando como ela ia usar o espaço. É claro que para fazer isso, eu tinha que ter embasamento e isso eu consegui numa boa reunião de briefing com ela, que ela me encheu de detalhes. Essa cliente não passava 24 horas dentro do apartamento dela, então ela trabalhava fora e ela ficava nos períodos noturno e logo de manhã para sair para o trabalho. Então a narrativa ali, o texto, ele teve umas 2 páginas mais ou menos. E nesse texto eu narrava desde o acordar de manhã, já incluindo as escolhas dela, que ela me narrou ali durante a reunião de briefing, que seria... Então o que eu escrevi? Eu já narrei ela acordando de manhã cedo, com o sol na janela, porque ela não tinha me pedido uma cortina blackout, porque ela queria acordar com o sol. O trajeto dela até o banheiro, que ela ia chegar lá e ia também encontrar um super sol da manhã, dentro do banheiro. Por quê? Porque naquela fachada ficava o sol leste. Narrei desde a saída dela de casa, como que ela ia pegar os acessórios, para onde que ela ia caminhar. Depois à noite, na chegada dela em casa, que ela ia chegar, acender a luz do lado esquerdo, que era onde estava o interruptor, que ao lado ela já ia ter um aparador esperando ela para apoiar as sacolas, mochilas, chave, celular. Depois que ela ia entrar, e ali naquele aparador já ia estar esperando ela um incenso, que ela é uma pessoa que usa incenso, e que logo em seguida que ela já ia preparar o jantar e ao mesmo tempo preparar a alimentação para o outro dia que ela ia levar para o trabalho. Então como que ela ia usar essa cozinha, o posicionamento das coisas. Eu coloquei uma horta em frente da janela, então porque ela queria usar de temperos mais frescos. Então eu fui fazendo toda essa narrativa, fiz o texto e entreguei para ela. E foi muito interessante o retorno que ela me deu, porque ela disse: nossa, Luana, eu já me visualizei ali dentro, já me vi fazendo as coisas, já consegui até sentir o cheiro do incenso. Então veja, ela já fez uma pré-aprovação do projeto sem antes eu apresentar para ela. E foi muito interessante isso, porque se alguma coisa ali ela dissesse para mim: ah, Luana, eu não faço assim, ou eu não gostaria que isso acontecesse assim, já seria uma condicionante que eu já ia mudar, alterar ali no projeto. Só que para contar uma história, a gente precisa entender muito bem qual que é a rotina desse cliente e o que faz parte dela. Essa experiência que eu chamei o texto, a carta de A Fala do Lar, foi uma experiência muito positiva para a cliente, que já conseguiu pré-aprovar o projeto, mas para mim também. Porque conforme eu fui escrevendo esse texto, eu já fui construindo na minha mente, já desenrolando o projeto. Então praticamente eu entreguei a carta com ela já com o projeto pronto, mas que eu ainda não tinha croquisado ele. Quando eu apresentei o projeto para ela de fato, com as imagens em 3D, com a planta de layout humanizada, ela viu tudo aquilo se concretizando com já uma aprovação dela. Não teve erro, foi um projeto 100% aprovado. Bom, mas agora eu preciso então virar um escritor para conseguir narrar uma história, para apresentar o projeto e fazer o cliente vivenciar isso? É claro que não. As pessoas têm comportamentos diferentes, formas de viver diferentes, então a forma de narrar essa história também pode ser adaptada para esse jeito dessa pessoa. Tem pessoas que vão gostar muito de uma carta super detalhada como essa que eu fiz, que detalha cheiros, gostos,
texturas, vamos usar, trabalhar aí os sentidos nessa narrativa. Outras pessoas vão gostar de uma boa conversa, onde você vai envolvendo ela no bate-papo mesmo, apresentando as imagens de projeto. Outras, elas vão querer ser mais objetivas, então não tanto com conversa, mas uma narrativa nas imagens. Então talvez apresentar um vídeo com figuras humanizadas ali dentro, com figura de pessoas fazendo alguma ação que seja compatível com a ação, né, que essa pessoa faça. Ou você pode inserir a figura do mascote, a foto do cachorrinho, do gato, ou trabalhar ações, né? Por exemplo, se a pessoa gosta de vinho, coloca um vinho ali com uma taça cheia nessa imagem de renderização, faça ela meio que visualizar aquilo que ela vai viver depois. E embora você possa achar que isso é perda de tempo, que isso não funciona, eu posso dizer que todo o tempo que eu investi trabalhando nessa narrativa pré-projeto, para fazer com que o cliente vivencie esse espaço, esse local que vai ser construído, foi o que criou uma relação de confiança, muitas aprovações sem pedidos de alteração e aquilo que a gente almeja sempre com o projeto, né? Ver o brilho nos olhos, ver o arrepio na pele de uma pessoa visualizando o local, o seu local de mundo. Pesquisas comprovam que quando as pessoas participam do processo, seja de construção de qualquer coisa, as chances de aprovação são maiores em 80%. Então você fazer uma narrativa, mostrar para as pessoas que o projeto foi feito em base delas, na decisão, da rotina de vida delas, com certeza elas vão aprovar muito mais. Então invista tempo na base, na fundação desse projeto. Detalhamentos técnicos, cortes e elevações, isso ficam para depois dessa conquista. Afinal, essa é uma linguagem do arquiteto, o cliente muitas vezes não entende esses desenhos. Se isso fez sentido para você, já salva, comenta aqui para eu saber, compartilha com seus colegas e até o próximo vídeo.